A questão bancária americana, assim, a gente é bem menos preocupado com um problema sistêmico. Assim, não vai ter uma crise bancária, a gente está em 2008, vai quebrar banco. Não é essa a nossa preocupação, tá? Eu acho que o Fed está muito e o Tesouro estão muito em cima. Acho que a gente não tem os mesmos problemas que antes, os balanços são mais saudáveis, tanto das pessoas quanto dos bancos. Mas a questão do bancário americano é que, assim, às vezes você tem uma discussão, e eu gosto muito de discutir com vários lados, assim, a gente olha muito história, etc. E você tem a discussão com as pessoas menos liberais e menos focadas no capitalismo, porque no capitalismo tem suas falhas, etc. E fala assim, são falhas leves, são falhas triviais e, pô, não é um negócio assim que é estrutural, né? De repente você olha o país mais capitalista do mundo, na parte mais capitalista que é o sistema bancário, e você vê uma falha gigantesca, assim. Você olha o sistema bancário americano, assim, se não fosse nos Estados Unidos, você fala que aquilo ali é uma pirâmide, assim, né, de certa forma. E não uma pirâmide que vai quebrar, mas assim, uma pirâmide no retorno, né? Porque tem uma falha clara no sistema bancário americano, que é o seguinte, as pessoas tomam mais retorno, menos retorno, com mais risco. Isso no Brasil é completamente impensável. É como se um agente autônomo, alguém recomendasse, falasse assim, olha, cara, sabe aquele banco médio que você não conhece o nome, que fica ali na esquina e tal? Então, vou te oferecer o seguinte, eu vou te dar um CDB com 20% do CDI. Você quer um CDB não coberto pelo FGC a 20% do CDI? E as pessoas falam, quero. Então, você fala assim, cara, coisa surreal. É completamente surreal. As pessoas estão lotadas de CDB de banco médio, não é nem 20 do CDI, é a 0. Então, assim, você estaciona os depósitos americanos no banco da sociedade inteira e eles pagam 0. Enquanto o Fed Funds, né, que é o CDI, a Selic deles é 4, 5, agora 4,80. Então, assim, uma coisa que você olha e você fala assim, cara, isso aqui é muito complicado para mim, porque qualquer investimento que eu fizer aqui, se eu for pro lado que isso vai normalizar, as pessoas vão começar a cobrar 100% do CDI ou até mais, tá tudo errado no mercado. Assim, tudo errado, a recessão é grande, etc. Se não normalizar, eu tenho que fazer um investimento na irracionalidade das pessoas. Porque, assim, é difícil como investidor, como dever fiduciário. Você fala assim, você fez esse trade aqui por quê? Por que você continuou comprando petróleo? Não, eu continuo petróleo porque eu acho que as pessoas vão continuar dando dinheiro pro banco de graça, que as pessoas são irracionais e vão continuar tomando mais risco com menos retorno. Então, assim, como é que eu não consigo fazer isso? Então, assim, tudo isso colaborou muito para nossa redução de risco. Eu falo assim, cara, investir na racionalidade é difícil e ter certeza da racionalidade é difícil também, porque vira psicologia, não só economia. Então, acho que é um momento de olhar com muita parcimônia para o mercado, né? Cara, mas assim, pelo cenário que você está desenhando, vem um grande problema aí, né? Porque, normaliza o CDI americano. Qual que seria o impacto ali nos bancos como um todo? Eu acho assim, que a gente tem várias dúvidas aqui, tá? Mas eu posso te colocar os estudos que a gente fez, assim, né? No final do dia, a grande dúvida é assim, quanto que você vai tirar de depósito e jogar para taxa, né? Money market, T-bill, que é o LFT deles, etc. Quanto é que a gente vai normalizar o depósito do cara, né? Você pega no Silicon Valley lá, tem startups que tinham $500 milhões a depósito zero. A gente entrou no site da empresa lá e o cara tem, sei lá, 5 pessoas no time de financeiro no CFO. Tem 5 pessoas como CFO e o cara tava largando 4, 5% sobre 500 milhões. Então o cara dava $20 milhões de graça pro banco. Talvez era mais do que o lucro que a própria startup dava. Então, assim, era uma loucura o que estava acontecendo. Então, assim, quanto que isso vai normalizar? Tá? Então, assim, essa é a grande dúvida. Tá? Então, em cima dessa ramificação, tem várias coisas. Né? Quando você olha, o que é importante é o seguinte, você olha assim, vai normalizar ou não vai? Porque normalizando, o lower yield, que é empréstimo médio do sistema bancário americano, é 4,6. Então, você poderia dizer assim, olha, não tem spread de crédito no sistema americano, que é uma loucura, né, para banco, né? Os caras estão fazendo 10, 12, 15% de ROI, os bancos estão fazendo dinheiro, mas o low yield, que é o custo de empréstimo, está 4,6. Óbvio, tem um carrego das coisas para baixo, vendo subindo, mas é quase como se o Itaú te emprestasse para qualquer pessoa que chegasse lá a CDI. Então, assim, o banco vive de spread bancário. Por que ele faz isso? Porque o depósito é zero. Então, na verdade, o custo de funding do banco é zero, e ele empresta a CDI, né? Aqui no Brasil o custo do funding é 100% CDI, alguns caras são mais altos, e o cara te empresta 250, 200, 700, 10 mil, qualquer que seja no Brasil.
Então, essa normalização é muito complicada, né? Porque se assim, normalizou, qual deveria ser o normal, né? Se o Fed Funds é 5, esse cara deveria botar uns 300, 400 de prêmio de risco, né? Então, a taxa de empréstimo nos Estados Unidos vai sair de 4,6% para 8%, 9%. Isso por si só já teria um efeito muito importante na economia, né? Porque é uma economia alavancada americana. As famílias não, mas ainda tem uma penetração de crédito muito grande. Mas mais do que isso, se o banco olha e fala assim, cara, agora todo mundo começa a emprestar 8%, 9%, o próprio banco vai olhar e falar assim, cara, tem que fazer uma provisão maior, né? Porque, vou começar a tomar mais calote. Sim. Então, assim, aumenta a provisão, reduz a propensão a emprestar, sobe a taxa, tudo ao mesmo tempo. Então, cara, você vai ter um cenário essa é uma bola de neve, né? É o que a gente brinca aqui no Brasil, né? Quando tem um pouco dessa crise de crédito. Conversava com fundos de crédito, o cara falava assim, eu dava muito crédito para PME no Brasil. Eu sempre achei o spread de crédito no Brasil muito apertado, né? Tem essa questão dos bancos, a teoria dos jogos aqui dilema do prisioneiro, né? Ninguém delata o prisioneiro, então ninguém deixa alguém dar calote no Brasil, então você fica aqui nas rola a dívida, todo mundo junto. Então o spread sempre foi muito baixo. Então assim, agora que um resolveu delatar o outro, porque no final do dia resolveu puxar a linha de crédito, então você começou a ter um pouco desse efeito cascata, o spread subiu um pouco. Então quando subiu um pouco o spread para 200, 300 bips, as pessoas davam muito crédito para pequenas e médias empresas. Então o cara fala assim, o spread bancário é 100 bips, me dá aqui 300, 400. Hoje quando você tem empresa boa 300, no spread bancário, quando chega uma PME num cara para dar crédito, conversando com os amigos, fala assim, olha, o cara fala assim, eu te dou 400. 400 eu não preciso pegar uma PME, porque eu tenho uma empresa boa. Fala assim, então tá bom, então eu te dou 800. Não, 800 eu não quero que tu vai quebrar. Porque ninguém consegue pagar 20, 22, 25% ao ano. Então, o cara ficou numa situação que ele não tem como pegar crédito. Então, assim, é bom demais ou ruim demais. Então, nos Estados Unidos é meio parecido. Se os bancos americanos estiverem dando a 8, 9%, o cara talvez não queira dar crédito. Então, o ponto é o seguinte, se todo mundo resolver tirar de depósito para money market, você aumenta o custo de financiamento do sistema, você vai aumentar o custo de saída, e esse custo de saída não é sustentável nos Estados Unidos. Ponto. Assim, se todo mundo fizer isso, eu não tenho a menor dúvida que a economia americana tem uma situação muito pior de atividade. Tá? Mas eu não acho que esse é o cenário, tá? Acho que nem todo mundo vai tirar de depósito, não acho que é o caminho. Aí tem o meio do caminho, e tem os otimistas que falam, essas pessoas não vão fazer isso. Mas eu acho que o mais importante aqui é a cabeça do tesoureiro no final do dia, porque a gente tem que separar bem, né? Banco regional e banco não regional, né? Porque a gente chamava a atenção da gente, economista, a gente olhava e falava assim, cara, o FED está subindo juros e a política monetária não faz efeito. O que está acontecendo? Tinha 1 milhão de teorias, papers, etc. Economista às vezes é tipo médico, né? Você faz um paper, e é legal, você debate e tal. E passava pouco na cabeça das pessoas, cara, que no final do dia a política monetária não funcionava, porque quanto mais subiu os juros e o custo de financiamento era zero, se o custo de saída era muito próximo do nível dos juros, aumentava a rentabilidade do banco. Então, no final do dia, a política monetária estava pró-cíclica, né? O que é muito estranho, né, num país capitalista. Só que você tem que separar. E a gente olhava isso e falava assim, cara, o crédito está expandindo. Só que nos bancos grandes, né, que a gente chama de GSIB, né, que são os bancos que são inquebráveis depois do big to fail, depois da 2008, a expansão de crédito estava meio parada. Mas nos bancos regionais estava subindo muito. Esse gráfico começou a abrir uma boca de jacaré. Falei, esses bancos regionais estão tão corajosos, hein? O Fed subindo os juros, tendo desacelerar a economia e eu dando crédito. Por que isso acontecia? Porque nos bancos grandes, JP Morgan, etc., você olhava e falava assim, olha, eu quero estacionar meu dinheiro lá. Eu não estou cobrando nada. Eu só quero estacionar meu dinheiro lá. É tipo o Itaú. Eu falei assim, cara, eu quero botar meu dinheiro aqui porque eu acho ele o mais seguro do sistema. Então, eu quero estar seguro. O JP Morgan recebia aquilo do tesoureiro, o cara falou assim, será que eu dou crédito ou não dou crédito? Porque eu posso pegar e se estaciona no Banco Central Americano, Fed, a 4,80. Então o cara capta zero, estaciona a 4,80. Cara, o melhor business do mundo. Você ganha 5% em dólar sem risco. Então, dá pra cá. Eu vou fazer. Então, quando você olha, a gente tem uma métrica que chama loan to deposit. Assim, quanto do depósito que o banco tem está emprestado. Que aí vem multiplicador bancário, vem isso aí. Os bancos grandes, tipo o JP Morgan, estão 50%, 60%, é muito baixo. Então o cara tem em caixa dele 40%, 50% do depósito que ele tem em caixa rodando no Fed. Se a gente vê aquele empossamento de liquidez, o Fed fazendo quantitative tightening para retirar liquidez, uma coisa que a gente chama de RRP, que você vai... Então, você fica vendo aquele empossamento de liquidez, fala assim, cara, o que está acontecendo? Que tem empossamento de liquidez, os caras dando crédito, tem muita liquidez no sistema. Só que não.
No final do dia, você tinha os bancos grandes pegando dinheiro, estacionando e fazendo dinheiro grátis. Vida maravilhosa. O Jamie Dimon, do JP Morgan, já vinha falando um pouco disso, já chamou a nossa atenção. Já até tinha feito uma posição pequena, short nos bancos, etc., um pouco nessa linha, que a rentabilidade ia cair. Porque parte ia começar a sair para os depósitos. O que a gente trabalhou, começou a ocupar? Aí você entra para o outro lado, e tem os bancos regionais. Por que os bancos não estavam dando crédito? Porque você chega e fala assim, olha, eu quero te dar crédito. Fala assim, não, eu quero deixar meu dinheiro no JP Morgan. Fala assim, não, faz o seguinte, eu te dou crédito e você fica comigo. Você está precisando de crédito, te dou um crédito barato, te dou um crédito Fed Funds mais 1, mais 0, e você fica comigo. Então, a forma dos bancos regionais de manterem os clientes é da crédito. É óbvio que os bancos regionais têm uma característica nos Estados Unidos que as cidades pequenas são tomadas de bancos regionais. Tem aquele banquinho que dá para a pizzaria, para a lavanderia da cidade, então são amigos, são próximos, etc. Então, toda essa relação é muito umbilical nos Estados Unidos, né? Porque as cidades pequenas nos Estados Unidos são ricas, muito ricas, né? Mas, além disso, o cara tinha que atrair o cara dando crédito. Tinha outros, o Silicon Valley, fazer uma conferência. Então, para você ser do grupinho, você tinha que deixar seu depósito lá. Você tinha que ser cliente. Então, cada um usava de um subterfúgio exatamente para ter o crédito a 0. Beleza, os caras tinham depósito. Só que o que está acontecendo agora? Essa dúvida que eu tenho de quanto vai para money market, vai sair do depósito, o tesoureiro também tem. Os bancos regionais, o low to deposit é 80%, 90% até. Então o cara só tinha 10, 20% de caixa. Então quando ele começa a ver o depósito dele saindo, ele fala, cara, hoje eu tenho 10. Amanhã quanto é que eu tenho? Ah, amanhã eu tenho 9. Beleza. Depois de amanhã eu tenho 8. Então ele fala assim, pô, ferrou. Daqui a 6 meses, 1 mês, 10 dias, quanto é que seja o problema, eu vou ter 0. Que foi o que aconteceu no Silicon Valley, nos outros, né? Tem a questão de marcação a mercado, etc. Mas no sentido, o cara começou a ficar vendo aquele loan de depósito, o dinheiro livre dele negativo. E aí precisou da linha do Fed, que a gente tá. Então, assim, se você pegar a linha do Fed, é o mesmo, tá acima de 2020 para os bancos. Tá quase nível 2008. Você pega Lending Standards, né, que é a condição de crédito, também tá muito ruim nos Estados Unidos. Exatamente por isso. Então, esse depósito livre tá começando a encolher. Então, o tesoureiro, ele não sabe se as pessoas vão resgatar tudo ou se vão parar. Ele só tá vendo a derivada em queda. Então, assim, o jogo dele é falar assim, olha, para. Não compra cafezinho, não sai mais dinheiro do banco. Esse dinheiro aqui, ninguém toca. Porque senão eu vou ter que pedir dinheiro pro FED, que eu tenho um descasamento. Eu não posso chegar para um cara que eu dei crédito imobiliário, falar assim, sabe esse imóvel que você comprou financiado? Me paga hoje. Você tem 30 anos para pagar, mas você pague hoje que eu preciso pagar as saídas dos depósitos. O sistema bancário ele é alavancado por definição. Ninguém sobrevive a uma corrida bancária. Porque tem uma diferença de duration, né? Do crédito pro ativo, do ativo passivo. Então, qualquer um. Então, o tesoureiro fala assim, cara, por mais que eu acredite que eu vou conseguir manter os depósitos, não sai nada até eu ver onde estabiliza. Então, você tá pegando o sistema inteiro e falando assim, olha, o americano fala assim, cara, ninguém dá crédito. Meio a qualquer preço. Uhum. E a gente consegue acompanhar, tá? Cancelamento de crédito de alto, etc. Você começa a ver vários bancos já cancelando. Então o cara fala, putz, eu vou dar crédito, de repente o sistema 1 vai subir o custo desse crédito, porque todo mundo vai ter que subir o custo. 2, eu vou ter que pagar mais em depósito. Depois eu vou perder os depósitos. Porque tem a saída do depósito, que é a saída do depósito pro money market, que é para ganhar mais taxa. Tem a saída do depósito, que é pro JP Morgan. O cara quer ir para um lugar mais seguro. E tem a saída do depósito, que o cara tá só gastando. Então só tem saída. Só que se você olha depósito nos Estados Unidos, ele quase não cai, nem em 2008, porque o Fed da liquidez, 2020 vem cheque. Então a gente veio de um nível de depósito alto. Então, a dúvida que eu tenho hoje é a seguinte, cara, qual o tamanho dessa contração? É óbvio que se começar a sair muito depósito, absurdo que eu não acho que vai acontecer, vai ter um problema gigante, que é todo mundo vai ter que pegar a linha do Fed para pegar esse descasamento. Você vai ter um problema dos bancos menores, que tem um descasamento maior. Mas você tem, acima de tudo, mesmo se for pequeno, a incerteza é muito grande para um tesoureiro hoje da saída, porque o cara não está acostumado a ver dinheiro saindo. Tesoureiros, na média, são conservadores, ou deveriam ser. Então, você olha isso, você fala assim, olha, cara, eu tenho que reduzir o crédito, reduzir a saída. Então, para onde vai agora? A gente vai ter taxa de empréstimo a 9% nos Estados Unidos, ou a gente vai conseguir manter 5, 6, mas com um custo mais baixo, com menos crédito, ou as pessoas vão voltar tudo para depósito, porque é assim que é a sociedade americana que é até tão maluco, porque você fala assim, olha, se todo mundo tirar o depósito e botar no money market, a rentabilidade dos bancos vai pro buraco. Eu tenho que vender muito banco. Agora, se todo mundo continuar em depósito, os bancos estão fazendo uma quantidade de dinheiro maravilhosa sem tomar risco. Então tem que comprar muita ação do banco. Então a incerteza é tão grande que você, dependendo da psicologia da sociedade,
Ou você tem que comprar ação de banco, você tem que vender ação de banco. Então, assim, é um momento de incerteza. É um momento que é interessante, a gente fez uma porrada de discussão, mas a nossa é uma preocupação. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.